Olha, muito boa noite, né? Quero saudar a todos vocês. Hoje, dia 3/12/2020, na aula de Política Social 1. Né? Essa aula é uma sequência da aula do dia 2, onde nós trabalhamos o entendimento de dois processos de olhar para o pobre e depois olhar para a classe trabalhadora, tá? Então, nós estamos neste momento, né? No primeiro momento, analisamos as chamadas leis dos pobres. Chamada lei dos pobres, por 400 anos, ela lidava com a vagabundagem, a desocupação, né? O não enquadramento daqueles que não produziam ou não produziam como aquelas relações sociais pediam, né? E se nós formos pensar, as leis dos pobres, né, foi o que mais funcionou enquanto aparato paroquial, enquanto aparato que olhou para os pobres, né? O que é funcionar, né? É perdurar na sociedade, porque durante 400 anos essas leis vigoraram, né? Não tem o caráter legislativo, mas um caráter de lei no sentido de que era uma regra praticada, elas vigoraram. Com, com o advento da modernidade, nós temos agora a chamada lei do pão, né? Também conhecida pela sua cidade de origem, Spinheimland. Tá? Então, para quem não estava presente na aula, está presente aqui, né? E quem está tentando acompanhar pelos vídeos, né? Então, é sempre ter essa ideia. Política social é algo destinado ao pobre, ao que está à margem, para trazer para o centro, para a inclusão. Então, nós estamos aí. Hoje nós vamos aprofundar na Spinheimland, que, ao meu ver, é o nosso maior desafio. É sempre um grande prazer, né, estar nessa turma, porque é uma turma que tem me motivado a pensar novas formas de abordagem do tema, né? Seja pelo WhatsApp, ou seja ao vivo aqui, vocês têm requerido algumas coisas que eu tenho ficado muito feliz, né? Tanto porque nós estamos num momento remoto, né? E também pela profundidade das análises. Tem uma pergunta disparadora antes de eu começar os slides, né? A pergunta disparadora, que foi o motivo ontem do final da nossa aula, a pergunta disparadora é: aquelas pessoas que nós vamos denominar de burgueses estavam pressionando a ordem vigente para uma mudança, né? E essa mudança estava sendo respondida com a lei dos pobres e também com a Spinheimland, né? Então, o capitalismo, como nós conhecemos, enquanto sistema organizado, ele estava sendo gestado, né? Ele estava sendo gestado. Mas nós não podemos dizer, pensando na história, não podemos dizer que os burgueses, os comerciantes, que eles
estavam já em suas ações, pensando esse novo sistema. Nós não podemos isso. Nós não podemos falar o seguinte, olha, o status quo que estava imperando desde o século XIV até ali no século XVIII, né, era de ordem eclesiástica, né, da Igreja Católica, e também dinástica, ou seja, os reis, as famílias reais. E essa efervescência das relações sociais, do comércio, hoje nós sabemos que era a gênese do capitalismo. Mas naquele momento, eles não sabiam o que viria a ser essas relações capitalistas. Então, nós terminamos falando sobre a dificuldade de se pensar uma economia de mercado. Alguém pode me dizer o que seria essa economia de mercado? Ou quer que eu repita a pergunta, né? Eu fiz uma sondagem para perguntar o que é uma economia de mercado, né? E por que a classe dirigente não queria essa economia de mercado, né? Predomina a iniciativa privada é quando o Estado não controla a economia é mais Estado. Bom, sempre quando vocês falam, é mais fácil de entender, né? Porque vocês contextualizam, né? Então, essa recusa pela economia do Estado, segundo Isabel, é porque predominava a iniciativa privada. Segundo Rodolfo, é quando o Estado não controla mais a economia, né? E aí, segundo a Vitória, economia mais Estado, né? É tudo isso, mas eu não sei como que vocês encaixam isso na discussão. É claro que é isso, né? Vocês acertarem cheio. Eu não sei como que vocês encaixam isso, né? A economia de mercado é esse predomínio da iniciativa privada. Mas qual era o problema desse predomínio da iniciativa privada? Se nós vamos ver que os burgueses depois vão fazer uma conciliação com a família dinástica, vai fazer a conciliação com a igreja, e quem vai ficar fora são os pobres de novo, né? O Rodolfo, quando ele fala o seguinte, que o Estado já não controla mais, é verdade também. Só que depois, Rodolfo, o Estado vai se conciliar com a economia de mercado, vai até proteger, né? Aí a Vitória colocou economia mais Estado. Também entendo que a Vitória está pensando aí que a economia de mercado surgiu com os Estados nacionais, né?
se surgiu isso, como pensar, né, a resistência a isso, né? Então, o Estado vai vir legislar a economia de mercado, mas por que que a classe dirigente não quer a economia de mercado? Que essa foi uma discussão que a gente intitulou ontem como uma análise sócio-histórica. Alguém de vocês falou o seguinte: olha, nós não podemos olhar com o olhar do presente para o passado, mas temos que olhar com o olhar do passado para o presente, porque isso indicava a Isso, é isso. Aí, como o Bruno conseguiu redigir um pouco mais, ele consegue descrever, né, o processo sócio-histórico. Ó, a economia de mercado, ela indicava a ascensão de uma nova classe para a disputa de poder, a burguesia. O poder não era mais hereditário e não pertencia aos nobres e nem à igreja. É isso, Bruno. Você fez uma análise sócio-histórica porque você olha para o passado. Você concorda comigo que nem a burguesia sabia o que viria depois da economia de mercado, né? Você concorda, né, Bruno? Sim. A Vitória complementa. Antes as relações eram de reciprocidade e a mudança indicaria mudança dessa classe de poder. É isso. Eu não sei se todos acompanharam o raciocínio de vocês. Nós precisamos entender que o capitalismo como nós conhecemos hoje estava sendo gestado, mas os burgueses não tinham controle disso. Porque sempre quando eu encontro alguém fazendo análise desse momento das políticas sociais, parece que tem um burguês pensando o capitalismo em suas fases. Não tem, pessoal. Não tem. Né? Agora, há uma tensão. E aí, o Bruno e a Vitória vem compondo o que vocês tinham colocado numa frase, vem compondo isso, ó. As relações estão acontecendo desde o século XVIII desde o século XIV, na Baixa Idade Média, até a Spinrheinland, né? E aí eu gostaria muito que vocês, quando nós formos fazer a avaliação, para quem gosta de anotar, fazer esse tipo de anotação. Ó, a lei dos pobres era um olhar para aquele desocupado, e a lei do pão era um olhar para o que era ocupado, era o trabalhador. Porque quando você mostra que são momentos onde se olha para quem não trabalha e depois momentos para quem olha. É um desespero da ordem vigente para não acessar a economia de mercado. É um desespero. É um desespero. Lógico que no século XIV isso é impensável, né? No século XIV isso é impensável. Nós precisamos só moralizar os desocupados. Mas no século XVIII está fervilhando. E vocês trouxeram, falaram assim, olha, no auge da Revolução Industrial, né, nós temos a necessidade de trabalhadores e trabalhadores desempregados, a mentalidade ainda está sendo, acho que foi a Isabel, não sei, agora não sei, a cabeça horrível, que falou da conformação, né? E aí tem que formatar as pessoas. E aí, a hora que formata, aí o capitalismo ele ganha uma dinâmica. E essa dinâmica, ela está presente no dia de hoje. Agora eu vou projetar para vocês. Eu recebi uma pergunta no WhatsApp, que eu fiquei muito emocionado com a pergunta. Eu vou colocar aqui para vocês, né? Porque na próxima semana não terá atividade escrita assíncrona, né? Nosso momento assíncrono vai ser uma leitura
do texto que eu mandei o livro para vocês, de política social, tá? Eu recebi essa pergunta e gostaria de partilhar com vocês. É uma pergunta que a gente vai responder no longo do curso, tá? Partilhar com vocês. Aí vocês não sabem quem que é que fez, né? Mas eu fiquei muito feliz. Olha, é a segunda vez que leio esse livro em menos de um ano e ainda não entendi o motivo da difícil conciliação entre o crescimento econômico e a melhora do bem-estar social. Tá? É uma afirmação. Olha, difícil conciliação entre o crescimento econômico, né? Vamos pensar aí a economia de mercado, né? E a melhora do bem-estar social. Aí depois, como países latino-americanos conseguiram isso? Mesmo que em pequena escala, e o Brasil não. Tá? Pelo menos a pergunta, vocês conseguem entender? Porque em todo o Brasil fizeram um apanhado das disciplinas que os discentes tinham mais dificuldade no serviço social, e política social liderava, né? Liderava as dificuldades dos discentes. Então, eu acho que se nós conseguirmos entender como é pensado junto às relações sociais, as políticas sociais, nós conseguimos construir respostas mais viáveis, tá? E compreensões melhores para os textos. Vocês conseguem entender a conciliação entre o crescimento econômico e a melhora do bem-estar social? Claro que a pessoa que fez essa pergunta, ela entende que o bem-estar social, ele está longe de ser o que foi, né, quando nós falamos do welfare state. Mas ainda nós podemos pensar nos países centrais, do capitalismo central, e falar que o crescimento econômico também aumenta o bem-estar social. É uma equação onde seria a premissa investir no trabalhador com a ideia de melhorar a produção. Bruno, em todos os países capitalistas do mundo ou apenas alguns? Porque a sua resposta pode estar certa ou errada, depende de como você responde para mim. Na onde? É isso. Isso mesmo, Bruno. Ó, o Bruno, porque assim, eu tô sempre lendo o chat, porque as pessoas também estão, às vezes, ouvindo, né, apenas. Então, a ideia é essa, ó, o aumento econômico e aumento de bem-estar. Onde? No capitalismo central. No capitalismo central. Então, ele falou o seguinte, olha, à medida que se investe no trabalhador, né, no sentido tanto de produção quanto de consumo, né, a economia, ela tende a crescer. Ela tende a crescer, e isso revertendo, não na mesma medida, né? O capitalismo continua concentrando riqueza na mão de poucos, mas reverte isso em bem-estar social. Que aí, quando ele falou o seguinte, olha, onde o bem-estar social foi efetivo. O welfare state, né, ele prega o pleno emprego. Então, olha, pleno emprego, serviços universais básicos. Então, à medida que a economia cresce, o bem-estar também, ele se expande.
Por que que o Bruno colocou apenas nos países de capitalismo central? Porque o capitalismo periférico, como América Latina e Brasil, eles financiam o bem-estar do país capitalistas centrais. E aí a indagação era como que o país latino-americano conseguiram isso, claro que em pequena escala, porque eles participam do capitalismo periférico. E isso nós podemos ver como medidas de governo, né? Medidas de governo. Por exemplo, no governo de conciliação Lula e Dilma, nós vimos um aumento da possibilidade de consumo dos brasileiros. Mas isso foi um episódio muito pequeno na história do Brasil. Mas é possível quando tem uma política de governo, política partidária, né? Mas nos países periféricos não haverá aumento do bem-estar, tá? Isso é uma discussão muito, muito, muito importante que nós vamos entendê-la ao longo dos textos, tá? Obrigado, Bruno. Agora eu vou passar em revista aquela apresentação onde eu discuto política e social, e aí eu vou aprofundar na lei do pão. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar, assim, a respeito da mentalidade, a respeito dessa gênese da política social e gênese também do capitalismo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou fazer uma síntese? Tranquilo. Por favor, só me dê um ok pelo áudio, se estão vendo a minha tela. Sim. Obrigado. Então, esse é o nosso slide de cabeceira, né, que eu conceituo política social, falo dos seus rebatimentos na sociedade atual, falo em geral da lei dos pobres e a nova perspectiva da Spin Heinlein, né? Só lembrando, quem não acompanhou a discussão, que olha a data, pessoal, eu preciso retomar com vocês, olha, no final do século XVIII, ainda não estava resolvida a questão do mercado, tá? Professor, nós já estamos no capitalismo? Estamos. Nós até estamos vivenciando aí os reflexos da Revolução Francesa, tá? Mas nós não estamos com uma sociedade resolvida a respeito da economia de mercado, tá? Gostaria que vocês, isso também é uma forma de vocês responderem o que perguntam para vocês a respeito do capitalismo e das políticas sociais, tá? Porque nós sempre categorizamos os modos de produção como assim, olha, o modo de produção escravista na antiguidade, modo de produção servil, na Idade Moderna é um modo de produção capitalista, né? Mas a Idade Moderna, ela se inaugura com o Renascimento, e o Renascimento é ali já no século XVI. Aí o capitalismo já está dado, né? Como nós conhecemos, não. Tanto é que no século XVIII, finalzinho do século XVIII, olha, na passagem do XIX, nós temos a Spin Heinlein tentando barrar a economia de mercado. Vocês já viram que tem gente disputando comigo, né? Só um minuto, por favor, tá?
Bom, voltei. O bebê disse que o choro foi porque ele também acha de uma dureza muito grande a economia do mercado, ela ter conseguido vencer a barreira da lei do pão. E mandou um abraço a todos vocês, tá? Ó, aqui, F5. Ó, lembrando que a lei dos pobres, também conhecida como leis elisabetanas, né, quando a Elizabeth I. Ó, acontece que no final do século XVIII, início do XIX, né, início do XIX, nós temos trabalhadores que recebem um auxílio, né, para conter a voracidade do mercado, né? Então, ele não precisa submeter, né, para, para o mercado a sua força de trabalho. Então, essa aqui é a principal função da lei do pão, tá? E aqui eu trago como nota, né, isso é porque eu fiz uma apresentação para vocês, né, do que seria o nosso curso, né? E aqui o capitalismo mundial e o capitalismo periférico foi o que o Bruno colocou a respeito do crescimento da economia e o welfare state. Aqui é Brasil, 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 aqui. Aqui é a nossa empreitada de ontem e de hoje, né? Como vocês vão ler, né, o livro de política e social para a próxima aula, eu tenho um pequeno texto, né, do Carpolani, que, se eu não me engano, é 2 páginas. Se vocês quiserem, depois da hora que eu abrir a câmera aqui, para ver o avatar de vocês, vocês colocam aí no chat se querem que eu mando para vocês esse pequeno texto. Nós não vamos usar para avaliações ou para atividades. É mais para entender o que esse sociólogo coloca sobre a lei do pão, tá? Ele coloca, nós estamos no século XVIII, finalzinho, passando para o XIX, né? Então, o mais importante desse slide é pensar inconscientemente. A sociedade, inconscientemente, ela estava tentando resistir à economia de mercado. Por que inconsciente? Gente, porque nós não sabíamos o que viria depois. Só sabíamos que tinha algo pressionando o status quo. A sociedade estava mudando, e mudando muito rápido. Então, essa tentativa da lei do pão era frear as mudanças que estavam acontecendo. Tá? Então, não era concebível uma economia de mercado neste momento. Né? E nós estamos falando de onde? Da Inglaterra, berço da Revolução. Tá? Então, mesmo durante, olha, Speed foi no auge da Revolução Industrial. Mesmo considerando esse período, ó, de 1795 a 1834, né, a economia de mercado não vingou, né? Estava em vias de, mas não vingou, porque a lei do pão, ela conseguiu frear. Então, vamos entender, né? Para o Carpolani, ele afirma que a economia moderna, né, chamado a economia de mercado, e os estados-nação, eles foram gestados no mesmo momento. No mesmo momento. Então, pensando em Estado, não como bem estruturado, mas de quem emana o poder, tá? De quem emana o poder. Então, a economia de mercado e essa emanação do poder, eles foram criados juntos.
Foram criados juntos. Não dá para pensar eles em separado. Né? Aí poderia vir a dúvida, professor, mas de quem emanava o poder, tanto da igreja quanto das dinastias, né? Continuaram no poder com a economia de mercado. Continuaram. Aí eu vou dizer, claro, continuaram, só que com uma nova mentalidade. Agora, uma mentalidade de acumulação. Então, o que distingue essa nova sociedade? Olha, no século XIX, tá? Então, nós temos aí poucos anos que nós estamos vivenciando isso. No século já XIX, o que distingue a sociedade das demais é essa mentalidade de maximizar, né, a produção, né, maximizar de forma racional a produção e a acumulação. Isso muda não só a economia, muda a forma das pessoas se relacionarem entre si. Tá? Isso é muito, 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 muito legal. Muito legal. Porque imagine que não é coincidência quando os enamorados, né, eles dirigem um para o outro dizendo, meu bem, né? Não é só uma troca de carinho. Essa mentalidade de propriedade, ela se espalha por todo o tecido social, tá? Então, esse meu bem, ele esconde uma mentalidade de propriedade, né? De algo circunscrito a mim. Então, a criação de instituições, aí eu lembro que a Isabel colocou isso, a institucionalização do trabalho, que ela colocou ontem, ó. A criação de instituições capitalistas não só mudou as leis, mas também alterou a mentalidade econômica da humanidade. Olha, imagina algo que muda não só o acúmulo, mas também a forma das pessoas pensarem a si. De modo que antes da grande transformação, que é essa grande transformação, o Karl Polanyi vai dizer da economia de mercado, né? Os mercados eles tinham um papel menor nos assuntos humanos e não eram sequer capazes de fixar preço. Sabe, não existia essa ideia da mão invisível do mercado, né? Foi somente após essa institucionalização, né, do mercado e a industrialização que o mito da propensão da humanidade para a troca e o comércio existiu. Então, após a economia de mercado, houve a criação de um mito de que o homem nasceu para o comércio, para moldar a natureza, né? De forma a ajustar o mercado baseado nas instituições econômicas, né? Nós não temos a natureza empreendedora. O que o Karl Polanyi diz, falou o seguinte, olha, isso foi criado da forma mais vil possível. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque uma coisa é a classe abastada acreditar na economia de mercado, no espírito empreendedor. Só que a classe trabalhadora acreditar nisso precisou de muitos séculos, né, de insistência. E hoje a classe trabalhadora ela está conformada a esse modo de pensar e existir. Aí eu fiz um adendo aí e gostaria que vocês anotassem. Então, se foi preciso mudar a consciência para adentrar a sociedade de mercado, para destruí-la também. Para destruí-la também. Imagine se alguém diz para o Bruno, né?
Ô, Bruno, eu faço ADM na Mackenzie, né? Na Fundação Getúlio Vargas. Eu faço economia na Escola de Chicago. E estudando economia, eu vi que o bem-estar da população só se dá com o mercado funcionando a todo vapor. Como o Bruno já organizou a sua consciência e entendeu que esse bem-estar social acontece apenas nos países de economia central, ele vai dizer: olha, você está certo, mas não para o meu país. Porque não é só a economia que sustenta o bem-estar social nos países centrais. É também os países periféricos que sustentam o bem-estar social nos países de economia central. Está vendo que a consciência não se deixa enganar pelas premissas do mercado. O mercado traz o bem-estar social, mas não para nós. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar, tá? E aí nós temos agora a modernidade, tá? A grande transformação, mais uma vez, né, foi iniciada pelo Estado moderno poderoso. Aí ele já está falando desse poder nas mãos dos burgueses, tá? Que era necessário para empurrar mudanças na estrutura social e na natureza humana. Lembra daquela conversa que nós tivemos ontem, da insistência em incutir esse pensamento, né, como se fosse natural. E aí, ao incutir esse pensamento, ao mudar a forma com que as pessoas pensam, a economia capitalista se torna competitiva. Para o Carpolani, essas mudanças implicou na destruição da ordem básica que havia reinado por causa da natureza pré-moderna. Lembra da reciprocidade, da economia de subsistência? Hoje eu posso dizer, após esse slide, eu posso dizer para vocês, nós não trabalhamos para nos reproduzir, ou seja, para continuar existindo e dar possibilidade na nossa geração se multiplicar. Por que que nós lutamos para ter cada vez mais? Né? Porque essa implicação que a sociedade incutiu em nós, que nós temos que ter uma reserva para o futuro. Né? Se essa reserva para o futuro destrói as possibilidades do presente de muita gente. Então, quanto mais eu reservo para o futuro, quanto mais eu tenho investimento na bolsa, quanto mais eu tenho imóveis para a minha previdência privada, mais eu destruo as possibilidades da classe trabalhadora. Então, o que é central para a mudança, né, foi de que os fatores de produção, como a terra, o trabalho, passaria a ser vendida. Imagine um momento onde a terra não era vendida. A terra tinha uma função social. Isso é muito recente. A lei de terras no Brasil, ela data de 1850. É muito recente. E nós, hoje, lidamos como se isso fosse natural do humano. Sabe? De preço de terra. Né? Então, o trabalho e a terra tinha valor, mas não tinha preço. Né? Isso é diferente. Se vocês não estudaram ainda, vão estudar a questão do valor de uso e valor de troca em Marx. Então, Spinrad como mecanismo de conservar, né? Então, as leis do pão, né, que vigoraram aí durante alguns anos, foram como uma última tentativa
de preservar o sistema tradicional de produção e da ordem social. Qual era a ordem social? Era uma ordem que não acumulava. Era uma ordem que não tinha como mercadoria a força de trabalho. Então, à medida que agora é possível compreender a terra, a força de trabalho como mercadoria, está posto a economia do mercado. Para que isso não acontecesse, né, o trabalhador ganhava um acréscimo no seu salário de acordo com o preço do pão. Vamos pensar aí o que seria mercado de trabalho, né? Com efeito, o mercado de trabalho foi o último dos mercados a ser organizado sob esse sistema industrial. Olha, aconteceu a Revolução Industrial, mas o capitalismo não está organizado. Precisa ainda do mercado. E esse mercado, ele será organizado no século XIX. Passo final. Só foi tomado quando a economia de mercado foi posta em marcha e a ausência de um mercado de trabalho provocou um mal ainda maior no próprio povo, né? Então, as Spinrheinland estava tentando barrar a economia de mercado. Mas eu quero que vocês pensem como que a classe trabalhadora estava vivendo naquele momento. Olha, se estava vindo da lei dos pobres durante 400 anos, se estava precisando, né, de um auxílio, que é a lei do pão. Nós, que temos uma crítica ao capitalismo, não gostaríamos que a economia de mercado triunfasse. Só que a classe trabalhadora estava passando por grandes calamidades. Grandes calamidades. Então, a economia de mercado, pasmem, foi uma saída para as calamidades da classe trabalhadora. Então, Lei dos Pobres e Spinrheinland já não eram suficientes e, no final, o mercado livre de trabalho, a despeito dos métodos desumanos empregados na sua criação, sabe? Provou ser financeiramente benéfico para todas as partes envolvidas. Então, eu gostaria que você respondesse isso, né, ao fechar os slides aqui, né? Olha, o status quo queria ser conservado com a lei dos pobres e Spinrheinland, né? Mas a economia de mercado, ela triunfou. Ela triunfou em benefício da classe trabalhadora. É isso mesmo? E aí sim, século XIX, estruturação das políticas sociais. Entretanto, só agora surgiria um problema crucial, né? As vantagens econômicas de um mercado livre de trabalho não podiam compensar a destruição social que ele acarretaria. Então, tiveram que ser introduzida a regulamentação de um novo tipo para proteger o trabalho, só que agora contra o funcionamento do próprio mecanismo de mercado. Embora as novas instituições protetoras, chamadas sindicatos, e aí eu não sei se a Lara está na reunião hoje, ela tem uma visão muito interessante sobre o sindicato. As leis fabris, elas começam a ser adaptadas para esse novo momento. Tanto quanto possível, as exigências desse mecanismo econômico. Então, elas interferiam com sua autorregulação e, finalmente, destruíram o sistema, né, essa autorregulação aí. Por isso, o Estado-nação, ele é chamado para proteger a economia de mercado. Por isso que a Vitória colocou lá, a economia de mercado surge junto com o Estado-nação.
não dá para que o mecanismo se autorregule, né, o mecanismo, a economia de mercado, então o Estado, ele começa a legislar. Agora, não é olhar para o vagabundo e nem olhar para o trabalhador, olha para a economia de mercado. Dentro da ampla lógica desse desenvolvimento, a Spinrad ou a lei Spinrad ocupou uma posição estratégica, né? Na Inglaterra, tanto a terra como o dinheiro foram mobilizados antes do trabalho. Então, este se viu impedido para formar um mercado nacional. Então, o trabalhador estava praticamente restrito à sua paróquia. Tá? Da Spinrad, ela falou assim, olha, vamos restringir o trabalhador em guetos, nas paróquias. Tá? Esse que é o grande papel da lei do pão, restringir o fluxo de trabalhadores. Tá? Mais uma vez, é a busca pela conservação, né? Que não conseguirá, a lei não vai conseguir fazer isso. Então, a intenção dessa lei, ela tinha o sentido oposto, né? Então, é reforçar poderosamente o sistema paternalista, né? Esse controle paternalista da classe dirigente. E nesse próximo item, eu estou falando só no lugar que a lei foi colocada, né? Que é um lugar chamado Spinrad. Tinha uma tabela, né? A Spinrad, ela baseava-se numa tabela do preço do pão, né? Isso foi feito como medida de emergência, que era informal. Ela era chamada de lei, mas era informal, né? Porque essa tabela nunca foi promulgada como lei. Então, e passou a vigorar como lei na maior parte do campo, e mais tarde nos distritos. E ela vai ser abolida, se você lembrar que foi em 1795, vai durar 39 anos, quando a economia de mercado supera a lei do pão. Então, por isso a importância de olhar para o trabalhador, porque, olha, a Spinrad nos mostrou que, ao ajudar o trabalhador, eu freio a economia de mercado. Quando eu não consigo mais ajudar o trabalhador, o mercado triunfa. Por fim, né, na gênese da política social, tem a lei dos pobres, olhando para os vagabundos, né, desde o século XIV, e a Spinrad até o século XIX, olhando para os trabalhadores. Após 1834, nós temos um Estado-nação com as suas políticas olhando para a economia de mercado. Ah, olha, eu vou parar a apresentação aqui. Eu estou vendo agora a Solange dizendo obrigado para o Davi, né? Então, olha, o Davi se deu por satisfeito com a discussão, né? E também está agradecendo aí a Solange. Pessoal, dúvidas sobre esse olhar para o pobre, para a classe trabalhadora? Vocês perceberam a dinâmica? Olhar para o pobre, olhar para o trabalhador, olhar para o mercado? Vocês, vocês conseguem fazer aí um organograma onde vocês visualizem isso?
a Joelma disse que a matéria é bem extensa, né? Aí, nós, professores, quando lemos isso, Joelma, nós falamos o seguinte, olha, ela vai durar o semestre, né? Mas é uma piadinha, tá, que a gente faz. Porque ela é muito mais que isso, né? Você tá certo. Vamos lá, Luísa. Sim, não, é muito conteúdo. Mas nós não conseguimos recortar em pequenas caixinhas, né? Nós não conseguimos, porque quando a gente fala de política social, né, a gente fala assim, ó, de um ato para uma determinada parcela da população, né? Isso é tranquilo de entender, né? Fala assim, olha, então, olha, eu pego os menos favorecidos e destino alguma política para eles. Isso chega a ser banal. Só que quando você começa a fazer um percurso de falar o seguinte, olha, bom, por que que em determinado momento da sociedade eu olho para o vagabundo, depois eu olho para o trabalhador e depois eu olho para o mercado, sendo que é sempre atitudes destinadas aos pobres. Os interesses mudam, né? Então, é isso que nós queremos superar. Superar, Luísa. Ah, eu não sei se eu entendi a resposta, né? Em tom de pergunta. As relações sociais, elas mudam, né? Mas você está vendo que as políticas sociais, elas são destinadas a quem? O que que permanece, né, como o final da cadeia, né, de intenções, para quem é destinado no final, tanto a lei dos pobres, quanto a Spinheim quanto isso, Alessandra, aos pobres. Então, que interesse, Luísa, que muda? Os interesses e as relações do Estado. Isso, as relações, né? Então, o interesse. Mas as leis dos pobres e as outras não são, elas não são voltadas para os pobres, né? Mas para o Estado. Elas são para os pobres, mas não são muito com o objetivo de beneficiar eles, que foi o que a gente falou mesmo. Não vai ser nenhuma, né? É isso que eu queria discutir com você. Tá vendo que se a gente chegou a esse acordo de que nenhuma delas vai tirar o pobre da onde ele está, não é isso, Luiz? Uhum. Então, isso permanece, né? E aí, nós precisamos construir esse pensamento, ó, de que todo o esforço, né, de entender a política social é para dizer o seguinte, olha, as relações mudam, os interesses mudam, tanto é que nós temos aí a economia de mercado, né? Eu acho que foi isso que você estava colocando, mas só uma coisa permanece quando a gente olha para a sociedade e olha para os pobres. O que que permanece? Desigualdade? Desigualdade. Desigualdade. A lei dos pobres, ela tende a continuar com a desigualdade, a lei dos pobres? Sim. A lei Spinheim-Land, ela tende a perpetuar a desigualdade? Não.
Não? Ah, não, sim, sim, sim. Sim. A economia de mercado, ela perpetua a desigualdade? Sim. Sim. Então, isso permanece nas políticas sociais. Agora, só não dá para a gente desconsiderar o que você falou assim, as relações mudam. Aí quando você entende as relações, você consegue fazer uma análise mais crítica da sociedade. Quer tentar fazer um exercício comigo aqui sobre uma análise crítica? Olha, você conseguiu entender política social e conseguiu percorrer as mudanças durante pelo menos 5 séculos para manter a desigualdade social. Você conseguiu já visualizar isso? Vamos fazer um exercício de análise crítica. A Spinrad queria barrar a economia de mercado, porque a economia de mercado hoje nós sabemos que é nefasto para os pobres. Então, você já respondeu isso, mas eu gostaria de perguntar de novo. A Spinrad olhava, então, para a classe trabalhadora no sentido de emancipá-la? Não. Perfeito, isso é análise crítica. E aí você pode dizer o seguinte, ó, ela não queria economia de mercado, mas daí falar que ela estava olhando para o pobre e para o trabalhador, eu não posso dizer isso, né, Luiz? Sim. É. Mas foi falado agora há pouco, mas não foi. Foi. Então, estou falando assim, para você perceber o que é uma análise crítica social. Quando você olha para um mecanismo que quer impedir a economia de mercado, ele só quer impedir uma mudança nas relações sociais, não quer incluir o pobre, não quer incluir o trabalhador. Porque para uma pessoa apressada, quando fala o seguinte, olha, a lei do pão impediu a voracidade do mercado. Não dá a impressão que é uma coisa boa? Sim. Sim. Agora, quando você olha para a sociedade da época, aí você fala o seguinte, olha, não é uma coisa boa, né? É uma coisa boa para os detentores do poder. Eles estão tentando resguardar o seu poderio. Né? Mas os pobres, eles continuam sofrendo as mazelas dessas relações sociais, que já eram de acumulação. Mas como ela fazia isso? Como o quê, Isabel? Como ela quem? A Luísa? Não. Então, professora, porque você estava explicando, né, como que a Spinrad, ela buscava barrar a economia de mercado. Aham. Não é por causa do trabalhador, né, mas para poder, tipo, num sentido de conservadorismo, né, de conservar Isso. a hegemonia dominante antes dessa transição para o capitalismo. Aham. Só que, assim, como que ela era usada, sabe, para poder barrar essa economia de mercado? Isso que eu não estou entendendo. Eu entendi que ela fazia isso, mas como que ela fazia isso? Como que ela se impunha? Por exemplo, hoje a gente se impõe contra o capital com revoltas e falando e enfim, né, de diversas formas. Mas como que ela fazia isso naquela época? Como que ela se colocava frente à economia de mercado? A economia de mercado, ela tendia a rifar o preço da hora de trabalho. Né? Então, olha, a Isabel, ela precisa sustentar a sua família. Né? Como a Iane já colocou, não sei se a Iane está aqui na sala, ela já colocou, falou o seguinte, olha, mulheres e crianças trabalhavam. Por quê? Porque elas precisavam sustentar a sua família. Os homens não eram aceitos nas fábricas porque eles ganhavam mais. Então, vamos contratar as mulheres, vamos contratar as crianças. Aí vão trabalhar 12, 16, 18 horas. Essa voracidade do mercado tentou se barrar dando pão para os trabalhadores.
Então, agora você não precisa se sujeitar a esse mecanismo voraz, porque a fome da sua família será satisfeita. Né? Agora, olha, o que é mais interessante, Isabel, é você fazer essa pergunta, né? Porque é o seguinte, você conseguiu, né? Não sei se na aula passada ou na aula retrasada, não, você entendeu a lei do pão e também descreveu a lei do pão, né? Falando do preço do pão, né? De quanto era destinado por família. Então, à medida que você vai aprofundando, você vai fazendo perguntas para si para fazer uma análise crítica sobre o sistema que está posto. Você não se contenta em ter respostas prontas. É isso que é o movimento da história. Ó, você já sabe o que é a lei dos pobres, você já sabe o que é a lei do pão, e você sabe o que eles queriam. E aí tem alguma coisa dentro de você que ainda não está conectada, e mesmo verbalizando, você pergunta. Isso para o professor, ela é fantástico, porque eu venho acompanhando, né, o seu raciocínio, venho acompanhando a sua forma de se colocar, e aí quando você fala o seguinte, olha, eu até verbalizei naquele momento, mas eu quero saber aqui, ó, por que ela impede a economia de mercado? Isso é análise crítica, que a gente faz no serviço social. O serviço social ele é crítico, por quê? Porque ele não se contenta no encadeamento de ideias, ele precisa compreender o mecanismo. Sim, eram as mulheres e as crianças. Não, Isabel. Os homens têm o êxodo rural, né? Não tem o êxodo rural. Os homens ficavam com as crianças que ainda não trabalhavam. Por que eu estou reforçando isso? Lembra quando nós falamos da mudança de mentalidade? Eu já vou deixar o Bruno falar. Lembra quando nós falamos da mudança de mentalidade? Isabel? Sim. Então, a mudança de mentalidade forçosamente colocou as mulheres para fora da sua casa. Aí, quando você vê as mulheres e as crianças trabalhando, nós estamos muito próximo da economia de mercado, porque, olha, já rompeu com a moral, né, nesse sentido de trabalho, a sociedade ainda continua machista, mas rompeu com a moral, e os homens agora não precisam cuidar das crianças, senão eles vão morrer de fome. E por conta disso que a Spin Rhineland está em cena. Está em cena. Pois não, Bruno? Aldo, é uma coisa assim, eu não sei se eu peguei bem a ideia também, que para mim, só para tentar esclarecer meu raciocínio. A lei do pão, ela combatia a economia de mercado, porque para manter a vigência do poder e tal, da seguinte forma, ela fornecia ao trabalhador o que ele não estava conseguindo adquirir através do trabalho, no caso, a alimentação de subsistência, e ela também só fornecia o mínimo que ele precisava para sobreviver, e daí sim garantia o poder a quem já tinha o poder, né, que são os nobres e a igreja. Uhum. Seria mais ou menos nesse sentido. Eu também, assim, o mecanismo, como a Spin Rhineland funciona, para mim também ficou um pouquinho... É exatamente isso. E aí, é o que a Luísa tinha trazido, Bruno, quando falou o seguinte, olha, as políticas, elas não têm um cunho emancipatório, né? Elas não têm um cunho emancipatório. Então, é sempre o mínimo para ou impedir uma revolta, no caso da lei do pão, né, da lei dos pobres, ou no caso de impedir uma transformação na sociedade com a economia de mercado, né? Então, é isso mesmo, né? Você precisa olhar para o pobre sempre com o mínimo,
para garantir o status quo. Só que o status quo, ele ficou insustentável, né, perante as mudanças do capitalismo, né? Isso você entendeu, né? Que aí o capitalismo, ele está se estruturando, e aí chega a economia de mercado. Agora, o que eu gostaria que você verbalizasse, se você entendeu que antes da economia do mercado, os pobres não estavam numa boa situação. Sim. Ótimo. Porque nós, quando olhamos para o capitalismo, a gente não quer que ele triunfe, né? Sim, é. Nós não queremos que ele triunfe. Só que a situação que você descreveu na lei do pão era o mínimo ali para não morrer de fome. E aí o homem vai ficar cuidando da prole, por isso proletariado, tá? O homem cuida da prole e a mulher e as crianças que já podem trabalhar vão ganhar o seu salário e depois ser complementado com pão. É aquele mínimo ali. Então, não é porque a Spin Rayland, ela quer barrar a economia do mercado que ela oferece condições para a classe trabalhadora, né? Ela vem durante todo o percurso das políticas sociais, Bruno, é olhar para a classe trabalhadora, a gente não pode chamar de classe trabalhadora na Idade Média, mas olhar para o pobre na Idade Média para deixar ele como está. Mas você conseguiu descrever esse mecanismo, né? Mas não sei se eu consegui dialogar com você. Você tem alguma dúvida sobre como que funcionou? Não, como funcionou eu entendi. Ficou bem, tá bem descrito no texto. É só essa questão de como barrar, assim, né? Porque seria mais ou menos, em resumo, uma competitividade do nada, né? Tipo, o mercado dá nada e a lei do pão dá nada mais meio, só para falar que deu um pouco mais. É isso. Só que isso é muito difícil de entender, Bruno. Sim, Ele é muito difícil de entender, porque você está dizendo o seguinte, olha, uma complementação do salário. Uhum. É muito difícil de entender. E os olhares da classe dirigente para a sociedade, né? Olha, primeiro você olha para o vagabundo, depois você olha para o trabalhador, e de agora você olha para o mercado. Então, no âmbito das relações, tem mudado, né? Como a Luísa falou, no âmbito das relações, tem mudado. Mas no âmbito da permanência, né, é um esforço muito grande para manter a classe trabalhadora ou lá os campesinos de forma miserável. Miserável. Não entendi. Tá? Obrigado. Por nada. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora. Por que eu insisti tanto na mudança de mentalidade, né? Hoje, a nossa mentalidade, ela está condizente com o capitalismo, né, financeiro? Ela está condizente hoje em dia? Vou repetir, Bruno. Esses eventos são difíceis de compreensão, mas são possíveis, né? Como vocês têm me ajudado a pensar. São difíceis, mas são possíveis. Principalmente porque tem muitos elementos que eu trago, né? Agora, o que eu gostaria de colocar agora é a respeito da mudança de mentalidade, né? O que mudou na mentalidade nossa, inclusive a nossa aqui, antes da economia de mercado e depois da economia de mercado? Será que a nossa mentalidade está
preparada para o capitalismo que aí está? Professor, eu acho que não. Não o quê? Acho que não tá, a gente não está preparado, não tem essa mentalidade. Por que você acha? Ai, meu Deus. Eu estou Porque pensando, o Bruno, ele está perguntando se eu estou falando de enfrentamento ou de conformidade. Eu estou falando de conformidade, Bruno. Você entendeu a pergunta, Yane? entendi. Agora, o Bruno perguntando isso, então, eu teria duas respostas. Sim. Quanto ao enfrentamento, não. Quanto à conformidade, sim. Eu gostaria que vocês, né, quando eu fizesse uma pergunta capciosa dessa, vocês falassem assim, professor, eu acho que eu estou dormindo, né? Porque eu vou fazer agora de outro jeito a pergunta e aí você me responde, Yane e Bruno. Tá bom, Ó, obrigada. a Spin Reinland, ela tinha um papel. Qual que era, Yane e Bruno? Era manter. Manter. E ela queria barrar o quê? A economia de mercado, não era? Isso. Ela conseguiu? Não, Não. Por que ela não conseguiu? Não foi porque mudou a mentalidade? sim. Se mudou a mentalidade, e aí eu pergunto, a nossa mentalidade está mudada? Sim ou Não, não? não. Oi? Acho que não. Você caiu de novo na minha pergunta capciosa. Então Eu vou pergunta de fazer, novo, por favor. vou perguntar de novo. Porque é o seguinte, a economia de mercado triunfou? Em relação, sim. Em relação à época lá, sim. E depois ela se desenvolveu, né? Então nós temos hoje uma economia de mercado, não temos? Sim, Para que a economia de mercado triunfasse, ela não precisava da mudança de mentalidade? sim. Então, se a economia de mercado precisava da mudança de mentalidade, e se a economia de mercado triunfou, a pergunta é: a mentalidade mudou? A mentalidade mudou em relação ao sistema. É isso que o senhor está perguntando? É o sistema capitalista, porque assim, o acúmulo era impensável antes, né? Uhum, Era a uhum. subsistência, a organização social, né? E aí nós já tínhamos produção suficiente para um capitalismo comercial, Iane, mas nós não o tínhamos porque a mentalidade ainda não tinha mudado. Se a economia de mercado triunfou, foi por minha causa, foi por sua causa, foi por causa do Bruno e dos nossos antepassados aí após 1834. Uhum. Por isso que é um esforço muito grande nosso de fazer uma análise crítica para o capitalismo, porque nós estamos inseridos nele. Você nunca ouviu dizer sobre o mecanismo meritocrático da sociedade? Sim, E esse mecanismo meritocrático, ele não combina com a economia de mercado? sim. Você nunca ouviu dizer que
A escola depende do aluno, não é o aluno que depende da escola, ele que faz a escola, né? Se ele se esforçar, ele consegue? Sim. Isso combina com a economia de mercado? Sim. O individualismo, né, que nós experienciamos, né, a partir do século XIX até agora, combina com a economia de mercado? Sim. Os afazeres que todos nós estamos fazendo à medida que nós estamos ouvindo as aulas, né? Essa enxurrada de coisas que vocês têm que fazer o dia inteiro, combina com a economia de mercado? Sim. O que você tem dentro do seu guarda-roupa, além do que você precisa para não morrer de frio, de calor, tem mais outras peças, né? Combina com a economia de mercado? Sim. Sim. Então, eu não estou falando que tem como suspender isso, não, porque nós estamos dentro dessa sociedade. Ela nos empurra e nos oprime, porque nós estamos dentro dessa sociedade. Não tem como pensar um de nós e falar o seguinte: olha, o minimalismo nos ajuda a sair do capitalismo. Não é por aí. Tá? Então, se a economia de mercado triunfou, foi porque a nossa mentalidade está adequada a esse sistema. Conseguiu acompanhar o raciocínio? Consegui. E como é difícil, quando nós, assistentes sociais, participamos de uma política social e nós, ao efetivá-la, o usuário nos agradece como se fosse um favor. Como é difícil para o assistente social explicar e colocar que isso é um direito. Olha, como é difícil tirar o trabalhador da marginalidade do sistema, porque ele vê o sistema como uma benesse, né? Quem quer consegue. Temos que proteger, olha, temos que proteger o dono da empresa porque ele emprega as pessoas. Essa mentalidade combina com a economia de mercado? Sim. Sim. Então, nós temos 150 anos, isso não é natural do humano, né? Claro, a economia de mercado incute isso em nós, não é natural, mas, como nós vivemos dentro desse sistema, parece que é algo de ordem natural. Posso perguntar de novo? É estranho essa relação, né? Sim. Que a gente tem. Claro, e principalmente da teoria crítica, né, Iane? Sim. Porque você quer destruir o capitalismo. Mas você está inserida nele. Está inserido, é uma destruição de si. Isso. Como é difícil você não querer ganhar bem. Como é difícil você não querer se destacar. Como é difícil você ter um pensamento para além da meritocracia. Mas eu não queria chegar num momento bad da aula. A ideia é pensar as políticas sociais, né, enquanto um olhar para o pobre, né, para que ele fique imobilizado. Imobilizado. E muito recente, após a década de 80, né, nós, assistentes sociais, queremos mais do que imobilizar o pobre. Nós queremos emancipar, não emancipá-lo, emancipar para que nós também sejamos emancipados. Isso é muito recente. Essa luta é muito recente. E aí nós queremos acesso à universidade, nós queremos que as mulheres
tenha o seu lugar reconhecido, nós queremos que as crianças sejam tratadas como criança a partir do ECA. Então, nós estamos com uma outra forma de ver as políticas sociais. Nós vamos chegar até ali. É só para a gente romper o momento bad da aula. A ideia aqui é pensar que a gênese da política social, seja ela olhando para o vagabundo, olhando para o trabalhador ou barrando a economia de mercado, ela tem uma função de permanência do pobre e do trabalhador aonde ele se encontra. Isso, estamos de acordo por hoje? Ok, Bruno. Estamos de acordo, Yane? Sim. Okay. Luísa, Isabel. Ok. Então, eu não sei se vocês gostam desse método, né? De pensar o todo e vem reduzindo para as partes. Né? Mas, se não estiver funcionando, pensar esse todo e reduzir pelas partes, nós podemos também fazer uma construção linear. Né? Então, a gente já chegou no século XIX, a gente não volta mais. E aí a gente vai... Sim, Luiz, eu posso mandar agora, se você quiser. Tem mais coisa no slide do que eu falei aqui, né? Mas eu posso mandar. O que vocês preferem? Tem alguém que pode, assim, me dar um termômetro? Se vocês preferem sempre partir do todo pela parte, que aí exige um pouco mais de mim, né? Porque eu sempre tenho que fazer um recorte maior e vir para a parte. Ou vocês preferem ir de forma linear? Que aí a gente pode, a partir de agora, ir seguindo o livro de política social. O que vocês preferem? Ou tanto faz? Eu já vou mandar o slide agora. Tá, Luísa. Então, vamos seguindo então agora o livro para exercitar essa outra forma também. Né? Vou pegar o livro da política social que eu já enviei para vocês, e aí agora a gente vai de forma linear para que aí eu não traga muitos conceitos, e até porque nós estamos aqui numa aula de vídeo, né? Às vezes você de repente perde, né, o fio da meada, né? Tem isso também. Então aí eu trago agora de forma linear, para ver se a gente tem uma apropriação maior, né, das políticas. Ok? Não, então tá bom. Parece que é unânime, né? Essa questão linear dá uma ideia de maior aprendizado, né? Tá. Isso não impede para quem quiser também perguntar na hora, sabe? Me explica alguma coisa assim do período, isso não impede. Mas aí eu vou trazer agora os slides lineares para ir passo a passo. Tá bom? Já estou enviando no WhatsApp, agradeço vocês, né? Estamos aí batendo nosso horário. Agradeço a vocês à noite, né? Espero que fiquem bem. E grande abraço a todos, obrigado pela gentileza das perguntas, das participações. Bom? Boa noite. Deixa eu parar. Boa noite a todos vocês. Manuel.